Seja bem-vindo ao Papo Erg. Esse Papo Erg é uma iniciativa que surgiu de mim e de Elton Júlio, que mais para frente a gente vai falar mais sobre ele, apresentá-lo. Vamos deixar sem spoiler pelo momento, né? E a ideia desse bate-papo é a gente conversar sobre vários aspectos da gestão que muitas vezes eu não vou ter o conhecimento para tal. Eu posso até contribuir, mas trazer pessoas que têm uma vivência diferente de liderança, de gestão, que a minha, que a de Elton, e a gente poder somar, né, esse conhecimento para levar para você um conteúdo que agregue valor e que ajude você a conseguir alcançar esses objetivos e a ter mais conhecimentos. Eu vou começar aqui falando com o Diógenes, Júlio Diógenes. Vou chamar ele para participar do nosso bate-papo. Olha ele aí. E aí, meu velho? Finalmente saiu, né? Agora saiu, não tá com a gota. Olha, primeiro eu queria te apresentar aqui para quem da minha audiência aqui não te conhece. Diógenes, que você entrar, acho que você deve ter visto. A gente bater um papo sobre a neurodiversidade, gestão, como o líder deve lidar no meio de tudo isso. E para isso, nada melhor do que um ativista da neurodiversidade, que vai muito além desse ativismo, né? Você é head de cultura e comunicação da ASIS Inovação, não é isso? Isso. E como você mesmo se diz, acho muito interessante a sua descrição da bio, um matuto apaixonado por curso e inovação, né? Então, como um bom nordestino, o SUS não pode faltar, o cafezinho lá também não pode faltar. Nem a pau, velho. Nem a pau. E aí, para quem não me conhece, que veio aí pelas redes do Júlio Diógenes, né, a partir do Óbvio e a Neuroágil, meu nome é Gilberto Alves, eu sou consultor empresarial, trabalho em desenvolvimento de estratégias e desenvolvimento de líderes aqui em Pernambuco, mais precisamente em Caruaru. E aí, quando eu estive lá em 2019, eu te conheci numa palestra no Armazém da Criatividade, eu acredito. E aí eu disse, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa com esse cara. Esse cara é crânio, é inteligente, eu preciso trocar com esse cara, eu preciso beber um pouco dessa fonte para enriquecer meu repertório, também buscar novos conhecimentos. A gente ensaiou lá atrás um trabalho em conjunto, acabou não dando certo. Nesse período também acredito que você estava de mudança para o Paraná, se eu não me engano, não é isso? Na época eu mudei para Paraná. Depois, hoje eu moro no Espírito Santo, né? Hoje eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo. Mas foi isso, correria grande, né? Hoje eu trabalho, meu foco maior é inovação. Então, desde o setor público ao setor privado, então desde o mapeamento de desafios estratégicos até a transformar eles em oportunidades criativas, programas com startups, programas de inovação com o governo. Então, finalmente isso aconteceu, finalmente, depois de alguns anos perturbando você. Não, mas aí o momento ideal chegou. Né? Acho que Isso aí. talvez antes fosse um pouco precoce, mas eu acho que o momento chegou. E para falar desse tema que muito importante, eu estava pesquisando e minha cabeça explodiu, porque realmente a gente tem, quando a gente fala de questões cognitivas, né, neurológicas, existe ainda um preconceito muito grande, ainda é muito tratado com desdenho, né? Então muita gente fala, é mimimi, né? Então é muito comum, está muito em voga se falar que é mimimi. Né? E ao mesmo tempo a gente percebe que essa demanda vem crescendo dentro das empresas. As pessoas com em torno de UTEA, com TDAH, com dislexia. Ainda não tive nenhum caso de, por exemplo, de síndrome de Tourette, mas já conheci uma pessoa que, infelizmente, já veio a óbito, mas que tinha síndrome de Tourette. Naquela época, logo quando eu conheci, não se tinha esse diagnóstico, né, pelo menos não acessível para ele. Isso veio bem depois. E ele era muito taxado. Né, quando eu fui pesquisar, que eu vi que a síndrome de Tourette fazia parte dessa neurodiversidade, né, que fazia parte dos neurodivergentes, né, que tem uma função neurocognitiva
me corrija se eu estiver errado, atípica, né? Ou seja, fora da média do que é esperado pela sociedade. E aí poxa, como esse cara sofreu. E como hoje a gente percebe o quanto as pessoas ainda estão sofrendo. É como se o avanço, a gente se deu um nome, mas não houve muito avanço, na minha percepção, do ponto de vista prático na gestão do dia a dia das empresas, entende? Então, primeiro, se você puder fazer aí um preâmbulo aí do que é neurodiversidade, seria muito positivo. E aí, assim, hoje, para mim, facilita bastante porque eu vivencio os dois lados, né? Então, eu tenho TDAH grave combinado, né? O TDAH tem classificações, então, desde o predominantemente hiperativo ao predominantemente desatento, até o combinado, que são os dois. E aí tem graus específicos, leve, moderado e grave. Eu sou grave e combinado, ou seja, vim todo cagado. E autismo em suporte 1. Né? Então, o autismo tem 3 suportes. Né? E antigamente se classificava o TEA como leve, moderado e grave. Hoje a gente classifica em níveis de suporte. Então, suporte 1, suporte 2, suporte 3. Significa que é mais fácil lidar com o outro? Não exatamente. Significa que tem prejuízos diferentes em cada nível. Né? Eu tenho... O autismo me dá algumas limitações, então alta sensibilidade à iluminação, a ruído, então acúmulo de informação, eu tenho um desgaste muito grande na exposição pública, então eu brinco que eu tenho uma bateria social. Então como eu consegui lidar com isso, eu gasto a bateria social. Então eu sou sociável com as pessoas, converso, e aí é isso, e daqui a pouco a bateria acaba, vira a chave e eu fico fechado. Por padrão, eu tenho pouquíssimos amigos, tenho pouquíssimos mesmo, odeio festa, não bebo, não gosto de sair, e é tudo que na área de inovação você não pode ser. A área que tem mais happy hour é a área de inovação, é a área que tem mais gente querendo falar o tempo todo, e eu tenho limitações em relação a isso. Mas aí tem alguns conceitos que a gente pode trazer. Então, neurodiversidade é um conceito mais sociológico que aborda as diferenças de modos de funcionamento do cérebro. Então, quando a gente fala neurodiversidade, os diversos modos de funcionar. Seja típico ou atípico, não é isso? Oi? Seja típico ou atípico. Típico ou atípico. O neurodivergente, ele tem características que fogem ao padrão de funcionamento do cérebro. Não é padrão normal de funcionamento, mas o que é previsto no funcionamento. Né? Então, é só essa diferença. Então, o neurodivergente é o atípico, que a gente vai chamar, pessoa que possui algum transtorno, alguma condição específica, deficiência ou não, e a neurodiversidade é justamente esse completo, esse arcabouço de modos diferentes de funcionar. Eu sou uma pessoa que sou péssima se você tiver vontade de ter um conteúdo by coach, né? Um conteúdo motivacional para pessoas com neurodivergência. Eu sou um anti-coach. Então, assim, quem acompanha meu conteúdo já sabe, eu sou o hater do positivismo. Então, eu não vejo nada positivo em ter um transtorno. Inclusive, eu fico muito irritado quando alguém olha para mim e diz assim: o lado positivo de ter tal coisa, o lado positivo de ter TDAH, o lado positivo de ter autismo. Eu nunca vi ninguém dizer lado positivo de ter depressão, diabetes, né? Eu nunca vi. Ninguém diz isso. Mas essa expressão normalmente é colocada para tentar diminuir um pouco a dor e você não se sentir muito agredido com o fato de ser ou ter um transtorno, né? Tu queria falar alguma coisa, não era? Não, e
e até eu acho que talvez para que a pessoa que tem um transtorno ela caiba na sua pequenez assim, de definição. Você não conhece o que a pessoa tem, então você diz, então tem um lado positivo. Como quem diz assim, já que eu não conheço, eu tenho que trazer para um aspecto positivo, porque eu não sei como lidar com isso, né? E você falou muito dessa questão do coach. Eu estava até vendo os teus vídeos, os stories anteriores, e concordo plenamente com eles, mas é um assunto para um outro momento. Porque eu também pego muita briga, às vezes, com os clientes que querem essa pegada muito motivacional. E eu acredito que motivação é algo interno. Você pode estimular a motivação do terceiro, de outra pessoa, mas a pessoa que tem que se motivar é algo que surge dela. Então, eu particularmente eu não gosto bem dessa vertente muito positivista, de que tudo é festa, tudo é oba-oba, a gente vai entrar numa sala, dar vários gritinhos e sair de lá uma equipe unida, que vai dar resultados. Isso eu também sou completamente contra. Pega o desgraçado do cliente, pega, e aí eu posso xingar, ele vem, aí ele contrata um cara para dar uma palestra na empresa dele. Não, vamos motivar a galera no início do ano. Aí o desgraçado do cara pega um canto maori, né, e vai simular com palavras de ordem em português, para fazer a galera gritar brados, né? O outro usa hipnose para motivar o outro. Gente, eu entendo a função da motivação e a gente precisa ser motivador, precisa ser inspiracional. A gente só não precisa ser tabacudo, né? A gente só não precisa pagar para ser tabacudo, né? Pagar para estar feito palhaço na frente de um palco. A gente precisa... e aí é um primeiro ponto. Quando normalmente uma pessoa com TDAH, por exemplo, TDAH e autismo, não, são pessoas muito criativas. Não exatamente. Existe uma coisa chamada combinatividade, né? A capacidade de combinar informações no cérebro. Então, assim, todo mundo, em algum ponto, tem uma capacidade de combinar as coisas. Todo mundo é criativo. Qualquer pessoa é criativa. Quanto mais referência você tem, mais você pode ter essa capacidade de combinar essas referências e sair... Você pode ter mais ou menos pela quantidade de informações que você tem acesso, de coisas que você se expõe, de insights que você recebe. Você se expõe mais, acaba tendo melhores ideias. Como o cérebro de uma pessoa, por exemplo, com TDAH, ela tem uma dificuldade em separar estímulos e eles concorrem entre si, o que acontece é que a gente acaba compondo eles melhor, entre aspas. Então começa a receber muitas informações ao mesmo tempo. Só que isso não serve para muita coisa, não, porque assim, eu vou receber várias informações, eu vou ter uma ideia incrível e 90% delas não vão ser aplicáveis. Eu preciso de alguém que filtre essas ideias e execute comigo. Ou eu preciso pegar essa ideia e ter alguém que me norteie para onde eu vou. Então, assim, no ambiente de trabalho, isso ainda é um desafio muito grande, porque imagine o seguinte, na maioria das empresas, a gente precisa de pessoas criativas, que tenham a capacidade de estar atento a problemas, de estar atento a dificuldades, a necessidades, a dores, e conseguir combinar com informações e com repertório para criar soluções. Pô, isso é desejável, a gente treina para isso, né? Mas a gente precisa de pessoas que estruturem isso de forma a oferecer soluções, né? A gente precisa saber como medir isso, né? Pegando esse como teu gancho... Oi? Pegando esse teu gancho, porque você falou uma coisa importante que eu queria voltar só um pouquinho, que a gente está numa era dos extremos. Ou você romantiza muito algo, principalmente nas redes sociais, ou você vitimiza muito aquela questão também nas redes sociais. E aí a gente tem nas empresas esse desafio de perceber as individualidades, entendendo que cada pessoa vai ter aspectos positivos, negativos, e que a gente tem que trabalhar essa individualidade. Porém, é muito difícil também para a empresa que, dentro da estruturação de empresa que a gente conhece mais tradicional principalmente,
entender que os padrões mudaram. Então você não tem como fazer mais aquele padrão, aqueles processos que é como uma linha do trem. Você é um caminho. Eu digo muito aos meus clientes, ó, imagine uma rodovia. Você ora está na direita, ora está na esquerda, ora está a 100, ora está a 80, ora pode ir a 120, ora você vai precisar usar o acostamento. O que você não pode passar é do acostamento, ou abusar do acostamento. Mas você tem que ter uma flexibilidade de mobilidade nesse processo para aproveitar o melhor do que as pessoas têm para te oferecer. Né? E não criar um processo que seja uma linha de trem onde você ali só segue a linha. Você praticamente não tem comando. Não sei se você percebe também dessa forma. Eu percebo, mas aí a gente tem que discutir, aí vai dentro da minha área, né? Assim, eu tenho a área que eu tenho mais atuação, a área de gestão de projetos há muitos anos. Então, assim, existem modelos em cascata preditivo, modelo ali, que é fundamental. Tem algumas áreas que precisam de um modelo preditivo. Eu tenho que ter programado para onde eu vou, como eu faço, o que eu faço, eu tenho que ter, mas hoje há uma necessidade de ambidestria, né? Então, eu tenho que ter uma gestão relativamente ambidestra. Eu tenho que ter um modelo preditivo seguido, mas eu tenho que ter uma gordura para inovação e para ajuste. Eu tenho que ter um grau de flexibilidade. Não há nenhuma possibilidade de desenvolver projetos que não tenham um modelo minimamente preditivo e planejado e que também não tenham uma capacidade mínima de adaptabilidade e dinamicidade. Né? E aí isso é zoado, porque, por exemplo, no caso de uma pessoa neurodiversa, incluir essas pessoas é complicado no modelo preditivo, porque essas pessoas oscilam. Como é que eu faço um modelo preditivo de desempenho? Como é que eu mapeio e tagueio essa pessoa se ela vai oscilar? Né? Eu, por exemplo, eu tenho vários dias ruins durante o mês. Vários. Onde eu não vou criar, velho. Eu vou passar o dia na frente do computador, eu não vou render. Existem vários dias que eu viro um gênio. Do nada eu pego, tenho ideias tal. E eu acho que é isso que me faz ficar no emprego ainda. Mas, mas assim, como é que você lida com uma pessoa assim? Né? Que tem hora que você tem, que ele pode começar o dia muito mal, que dependendo do nível de estresse que eu impor a essa pessoa, ela vai esgarçar. E eu vou além, porque o mais difícil não é gerir a pessoa que sabe que tem. O mais difícil é gerir uma pessoa que sabe, mas ela não sabe lidar com o transtorno ainda. Então, imagina como é que... tem os diagnósticos errados, ainda tem os diagnósticos ainda tem tudo isso. inconclusivos. Tem estigma hoje. As pessoas se diagnosticando. Para você ter ideia, eu tive um caso recente de uma pessoa que pediu demissão da empresa e era alguém com alguns anos, e a empresa pediu para conversar com essa pessoa porque não queria perdê-lo. E a justificativa da pessoa foi: eu descobri quem eu sou. Eu tenho TDAH e a empresa não respeitava isso dentro de mim. Né? E aí a empresa nem sabia que ele tinha TDAH, na verdade, quando soube, deu todo um suporte para não defender a empresa, mas porque há sim falhas nesse tipo de diferenciação, de acompanhamento, de feedback, de acordo com a particularidade do indivíduo. Isso existe sim, né? Então não se pode negar, mas a empresa deu um suporte. Mas o que foi que ele fez? Ele teve o diagnóstico com um profissional, porém depois ele disse: olha, não preciso mais de profissional, eu tenho todas as informações na internet, vou estudar por conta própria, e a partir de agora, se eu ficasse na empresa, que ele já tinha tomado a decisão, inclusive ele foi para uma profissão de alto risco, envolvendo uma questão familiar, né? Mas aí ele disse: olha, eu chego atrasado mesmo, eu não presto atenção, eu vou errar, não vou me relacionar bem. E aí foi o que eu tentei passar para ele: você talvez esteja colocando
se apoiando no TDAH usando como muleta para justificar características que são suas independente do TDAH. Né? E aí eu preciso da sua ajuda. Ele vai atrasar, mas ele não é um atraso. Ele vai falhar em algum ponto, como todo mundo falha. Todo mundo erra, todo mundo atrasa, todo mundo esquece, todo mundo tem dificuldade de gerenciar alguma coisa. A questão é o quão crítico e o quão frequente é isso. O trabalho que você faz no tratamento é reduzir isso. E assim, o que a gente está vendo hoje são dois movimentos, e que me preocupa bastante. A patologização de comportamento, esse é um ponto. Tratar como doença, né? Querer buscar a cura. Como doença um comportamento. Então, não, eu sou assim, logo eu tenho. Não, cara pálida, você não tem. Você só é incompetente mesmo, tem hora, você é irresponsável, você não lida consigo mesmo, você só é relaxado, você só é relapso, e aí está encontrando num transtorno a desculpa perfeita para justificar o quão incompetente é você. Depois desse aula emocional e fofo que eu dei agora, tem o outro lado, que é a romantização do transtorno. Que aí eu sou geração índico. Eu sou... que é uma balela gigante também. Então, assim, a gente tem esses dois movimentos que atrapalham as coisas. Atrapalham tanto a pessoa tanto a gestão. É muito complexo lidar com isso, Gilberto. É muito complexo. Porque a empresa não pode ser insensível a ponto de passar por escrota, mas não pode ser permissiva, né? Mas não pode também ser permissiva e eu sou o que eu quero e tal. E é um problema geracional. Quando eu fiz um artigo há alguns anos, eu acho que eu vou até refazer esse artigo e talvez eu faça até um vídeo sobre isso, que é um estudo geracional mesmo, de choques geracionais. Então, quando a gente olha para essa geração, por exemplo, agora, ela tem diversos pontos positivos, mas um dos pontos mais críticos é a incapacidade de lidar com frustração e de eu posso ser o que eu quiser. Essa frasezinha parece muito legal, mas ela tem um imperativo muito complexo que é: logo você tem que aceitar do jeito que eu quero ser e eu sou. E não. Se você é um ser social, se você, enquanto animal coletivo, você precisa entender que você também tem que se adaptar. Né? Existem limites ao seu desejo. Existem limites à sua incompetência também. Né? A empresa não é obrigada a pagar teu salário sem que você entregue uma contrapartida de resultado. Né? Existe muito essa questão que Elton até colocou aqui, comentou, que é a questão de não há uma conexão consigo mesmo. Eu preciso arrumar uma desculpa para quem eu sou. Eu digo, como você falou bem, eu sou assim e me aceite, porém eu só aceito o outro desde que o outro caiba dentro daquilo que eu entendo que é legal. Né? Então isso gera uma desconexão com os objetivos, muitas vezes, da empresa, porque eu entendo que, como você falou, nós vivemos em sociedade, então nós temos protocolos sociais que são inerentes a essa vivência coletiva. E que eu não posso ignorar isso. Também no ambiente empresarial é um ambiente mais micro, mas é um ambiente social. Né? A Cíntia falou aqui também que as empresas deveriam dar mais abertura para os funcionários que desenvolverem as melhorias, ou seja, dar mais autonomia, pelo que eu entendi, Cíntia, aos funcionários para desenvolver. A Cíntia faz mentoria comigo. A Cíntia é arquiteta, mão cheia, é uma pessoa muito massa. E aí ela está certa mesmo. Só que até isso é complexo. Porque até como é que eu te dou espaço para melhoria e para ajuste se você não faz os ajustes necessários? Se eu transfiro a responsabilidade. Exato. Então, assim, gente, vocês não têm noção do quão é complexo e do quão não tem monopólio do valor e da virtude aí. Nem o empresário tem que ceder demais, nem a pessoa tem que ceder demais. Nem
Cara, é muito complexo, porque assim, e aí eu tenho o privilégio e o fardo de ter os dois lados, de gerir e ser gerido. Só eu sei o quanto é complexo me gerir, o quanto tem hora que não funciona. Eu trabalho direto com o CEO da empresa e tem hora que, para ele, é muito difícil lidar comigo, porque tem hora que não funciona, velho. Mas aí você disse uma coisa certa, tem hora. Então você tem Exato. momentos de déficit, talvez de produtividade, de inspiração, porém você entrega nesse contratempo aí, nesse outro lado, nesse outro momento, um Entrego resultado mais. Exato. que vale a pena ele passar por isso. Exato. E assim, tanto que hoje, por exemplo, na ESE, tem algumas perguntas que são meio chaves. E é uma pergunta que eu acabei, junto com a empresa, desenvolvendo e indico para todo mundo. Perguntar como o outro está naquele dia é uma pergunta muito chave. Né? Como é que você está hoje? É importante taguear isso. Ó, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. Para que eu entenda até que ponto eu posso te pressionar, exigir de você, até que ponto eu consiga fazer isso. Né? E aí é importante entender também que tem espaços que você consegue dar essa flexibilidade, outros não. Tem Você tem vai. horas que eu falho em momentos necessários da empresa, porque naquele dia eu estou mal e era um dia necessário. E aí eu tenho, naquele dia, eu gerei um prejuízo. Só que eu tenho que compensar nos outros. Então, assim, eu tenho muita ciência disso, eu tenho clareza disso, eu tenho em paz comigo essa ponte. Isso é fácil? Não, gente. Meu diagnóstico veio adulto. Eu tive diagnóstico com 26 anos. Antes disso, eu tive muitos problemas. Eu tive 12 tentativas de graduação antes disso. Então, eu cursei desde letras a mecatrônica, sabe? Então, assim, é zoado. Em vários momentos, eu pensei em desistir da vida e tentei suicídio em outros momentos. Porque eu não via mais nenhuma... Nossa, não tinha mais o que fazer. Né? Quando eu tive diagnóstico, as coisas começaram a melhorar porque eu sabia o porquê. Eu comecei a entender que tinha parte que era responsabilidade minha e parte que era condição minha. E aí eu queria fazer um disclaimer. Você não é um transtorno. E eu acho que é por isso que minha birra com quando alguém faz assim, eu sou TDAH, eu sou autista. Eu tenho uma birra com isso, às vezes eu uso a palavra, mas assim me incomoda. Porque eu não sou um transtorno. Eu tenho ele. Ele é parte de mim. Ele não me define. Então, assim, eu sou pessoa com TDAH e autismo. É isso. Só que eu sou marido, pai, eu sou torcedor, sofredor do esporte, eu sou comedor de cuscuz, né? Eu sou várias coisas. O transtorno é parte dessa equação aí complexa. Lidar com isso é complexo. Porque de um lado você tem essas pessoas romantizando e ao mesmo tempo trazendo isso para um vitimismo onde as pessoas têm que fazer por mim porque eu tenho esse transtorno. Então o outro tem que fazer por mim, o outro tem que me compreender. Do outro lado, muitas vezes, apesar de vai ser um assunto que eu vou tratar numa próxima live, mas do outro lado tem a empresa que muitas vezes tem um excesso de tradicionalismo na forma de gerir. O que é isso? Uma hierarquia muito rígida, onde vale a lei da obediência, né? Isso muitas vezes é velado, e aí você vê um choque. Sim. Porque como é que Uma gestão rígida, eu não estou falando nem da hierarquia só, mas uma gestão em modelo rígido, hiper tradicional, é muito complexo lidar com isso. Então, naturalmente, se foge da inclusão dessas pessoas, reduz a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. E aí eu sou uma pessoa que acaba
sendo uma voz contrária, e eu acho natural que isso aconteça. Porque no frigir dos ovos, filho, a empresa tem que gerar lucro. Ela tem que se manter em pé. Então, as escolhas que eu tenho que fazer para preservar isso. É legal incluir, é importante incluir, é importante levar as pessoas a terem espaços de desenvolver, é importante ter pessoas que possam se desenvolver. Não é muito importante, mas é preciso ter clareza que a conta não se paga com amor. Né? Isso não é direito, é responsabilidade. Exato. Né? Você ganha aquilo ali, mas tem responsabilidade sobre aquilo que você ganha. Se a empresa me escuta e me entende como indivíduo único, isso é uma responsabilidade minha também para com a empresa, de dar uma contrapartida. E assim, eu tenho sempre essa reflexão, e tem horas que as pessoas, acho que pode até confundir um pouco. O ser humano, ele é um animal coletivo. A gente fala muito de indivíduo. A gente, assim, a gente exalta muito o individualismo, a individualidade. Ou seja, o ser humano é um dos poucos animais que ele não é indivíduo. Assim, ele nem é. O conceito de indivíduo nem surge sem um coletivo. Sem que ele tenha... assim, eu não tenho como dizer que eu sou indivíduo sem estar em todo. Eu nem sou. Eu nem consigo refletir sobre... Sim, né? Eu uso uma frase com recorrência que eu não sou balão que estourou, né? Eu não sou um balão que estourou. Cara, eu sou filho de seu Bené e Dona Marise, sabe? Eu sou filho desses dois que me trouxeram toda uma carga cultural. Eu sou filho que estudou numa escola confessional inicialmente, depois estudou em outra. Eu sou fruto das relações dos amigos que eu tenho, da influência cultural, do tipo de música que eu ouvi. Eu sou um misturado danado disso, que me faz ser quem eu sou e me identificar como eu me identifico. Acontece que quando eu entro numa empresa, isso continua, tá? Gente, você que está assistindo, lembra que você é uma pessoa que está entrando em um todo. Então, você não tem como ser visto só você. É também ver a pessoa enquanto coletivo. Então, eu estou ali na empresa, a empresa precisa de resultados. Então, algumas escolhas que eu preciso fazer impactam no resultado da empresa. Então, a gente tem que, às vezes, assim, deixar de romantizar as coisas para ir para soluções práticas. Eu acho que é mais claro. A gente acaba tendo maior capacidade de inclusão quando o jogo e a expectativa é clara. Então, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, por exemplo, para uma empresa, corriqueiramente, eu uso metodologias ágeis. É a parte que eu lido mais. Hoje eu faço planejamento para algumas empresas focado em metodologias ágeis. Então, quando eu vou classificar isso, eu uso muito OKRs e KPIs. Uso muito. Então, uso todos os processos de metodologia de gestão ágil no meio para facilitar isso. Mas veja, quando eu desenho isso, eu estou dizendo, time, eu tenho esse objetivo, eu tenho esses resultados esperados. Eu vou medir através disso aqui. Aí tem um elemento que eu sempre coloco nas OKRs, que é cada objetivo estratégico e cada resultado, eu tagueio como responsável. Então, normalmente eu faço assim, a mesma coisa. Você é responsável por esse objetivo estratégico. Eu não estou dizendo que você vai operacionalizar ele. Estou dizendo que quem vai dar o feedback desse objetivo é você. E é você que vai me dar. Quem vai fazer acontecer. Eu digo assim, é você que vai fazer acontecer. Se é você que vai botar a mão na massa ou são outras 300 pessoas, isso para mim pouco importa. E tem gente que quer burlar e bota dupla, quer botar grupo. Eu disse, não. Tem que ter o patrocinador da OKR, tem que ter o patrocinador da ação, tem que ter o patrocinador do indicador, porque senão ninguém vai ver. E assim, isso tudo muito claro. Quando eu vou gerir uma pessoa com alguma necessidade especial, isso também precisa ser feito de forma individual. A gente chama isso de PDI. Então, quando eu dou consultoria para algumas empresas, e aí elas buscam ser mais inclusivas, né? Então, quem precisar fazer esse movimento de entender como é
que você faz um processo de inclusão dentro do planejamento estratégico, eu fico à disposição. Mas a gente desenvolve o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Então, assim, dentro dos objetivos, agora veja o que acontece. Estabeleci os objetivos, os resultados chaves e os indicadores. Peguei quais são os objetivos e resultados que você vai ser responsável ou que você está envolvido. Agora, nós vamos estabelecer quais são os seus objetivos e quais são as métricas dentro das suas necessidades. Isso é um processo inclusivo. O objetivo está estabelecido, é conjunto, a cultura está estabelecida, mas o que eu fiz foi negociar com você os ajustes pessoais. Eu tenho dificuldade, muita dificuldade de dormir, e aí de manhã, quando eu acordo, eu sou mais lento. Então, de manhã, para mim, é uma merda mexer nas tabelas, e Cara, então vou pactuar com você que os resultados de entrega das tabelas de planejamento, algum cálculo específico, vão ser todos à tarde. Né? Vai acontecer de eu pedir alguma informação de manhã? Vai ser pontual, vai ser uma exceção. Por padrão, eu vou fazer o planejamento individual ali com você para esse momento. Né? Eu preciso de você X horas. Beleza? Mas se você precisar se ausentar por algum motivo específico, me avisa, que eu te libero. Dependendo das necessidades da empresa, se tiver mais leve aqui, bicho, chega uma hora a mais, descansa, eu quero você bem. Veja que em nenhum momento eu estou deixando de atender os objetivos da empresa. Eu só estou tagueando você. Eu faço algo parecido nas empresas mais inclusivas também, né, de trazer essa pessoa para esse olhar certo, e eu dentro desse movimento estratégico aqui, qual é o meu papel, qual é a minha necessidade e o que eu posso fazer dentro da minha necessidade para não deixar de gerar o resultado. Aí, lógico que... Isso vai gerar atrito? Vai. Tudo isso que eu estou falando não exime do atrito. Não exime da falha. Esse é o que eu brinco, que é o jump of the cat. Porque tudo tem que ser em inglês, aí a gente dá uma incrementada. Mas assim, o grande jump of the cat é entender que essas merdas vão acontecer, só que vão acontecer menos. Você vai... e a grande questão é o olhar. É o olhar sobre o conflito. Eu digo o seguinte, que o conflito, lógico que a gente não pode romantizar também um conflito, porque senão a gente vai romantizar aqueles ambientes extremamente conflituosos. A gente tem que entender o seguinte, que o conflito ele existe, ele faz parte desse todo, dessa vivência coletiva. Então eu não posso fugir dele, eu preciso trabalhar o conflito de uma forma profissional, para ir mitigando aquilo que são conflitos desnecessários, não assertivos, aí a gente pode dar algum nome bonito aí para florear. Mas... Adoro colocar os nomes bonitos. Hoje é uma orientação que eu dou para a ERG, é isso, né? Invista bastante em nomes da moda. Eu posso dar uma lista para vocês, né, de buzzwords do ano. Todo ano a gente pode incluir um termo de exemplo. Uma coisa que eu coloco muito grande dentro dos planejamentos é o processo de reskilling e upskilling. 2 nomes legais. Upskilling. Então, eu estou aprimorando uma skill, uma habilidade que eu já tenho. Então, eu tenho uma habilidade de gestão de projetos. Não, vou mandar esse cara fazer um curso de Prince 2. Beleza, esse cara vou fazer ele fazer um curso de BIM. Beleza. Aí reskilling. Esse cara, ele está em um lugar, ele funciona bem, mas ele tem habilidades em outro setor que não é da natureza dele. Então, vou possibilitar que ele se desenvolva naquele setor para que ele faça uma transição de setor, uma mudança. Na área de carreira também pode acontecer isso. Eu posso aprimorar minhas habilidades ou posso fazer uma recolocação de carreira, um reskilling. Né? Então, assim, gente, é muito complexo lidar, mas é possível. E tudo isso começa de 2 conceitos muito básicos, que é integração e inclusão. Integração é criar regras específicas para um grupo ou para uma pessoa. Isso é integrar. Eu estou criando regras e ambientes para você estar ali.
ó, trouxe você para minha casa, mas coloquei um cercadinho e ali você consegue, você está dentro de casa, mas está dentro do cercado. Inclusão é quando a mentalidade do negócio, a mentalidade do ambiente, a premissa dele é compreender a diversidade de funcionamentos. Existem regras ali específicas para a pessoa? Existem. Mas isso não é exclusivo, ela se adapta. Exemplo, eu falei da adaptação do horário. Algumas mulheres vivenciam a TPM de formas muito diferentes. Inclusive, tem um transtorno chamado TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Imagina, é uma potencialização da TPM. E é uma disfunção. Então, se eu entendo, e parece escroto às vezes para algumas pessoas, e eu não entendo até hoje por que parece, mas, por exemplo, em equipes que eu atuei que tinha algumas mulheres, quando elas se sentiam confortáveis, ou quando eu já entendia mais ou menos o funcionamento, nas épocas que a pessoa estava em TPM, eu diminuía o fluxo de demandas, diminuía o fluxo de processo de tomada de decisão, para fazer com que a pessoa performasse da melhor forma possível e estivesse bem. Ou, às vezes, a pessoa é mãe, ela está numa fase ali inicial de desgaste muito grande, né, tal. Cara, ela tem que estar trabalhando? Tem que estar trabalhando, mas eu posso diminuir a carga dela, né? Eu tô Cara... vivenciando um momento na empresa bem particular, de uma pessoa em âmbito de gestão que está com dois problemas muito sérios, com a mãe e com o marido, e com a mãe principalmente, mas com o marido também, de doença, e a empresa disse, olha, você quer fazer o quê? Aí a pessoa disse, olha, eu quero trabalhar. Aí a empresa disse, tudo bem, trabalho, mas você não precisa ter horário, você não precisa ter dia. Agora, você tem entregas. Aquelas que você não tiver competência para fazer, a gente vai descentralizar de você para colocar em pessoas que possam ser treinadas, capacitadas, para gerar esse tipo de resultado. Para quê? Porque a empresa não pode parar. Exato. Né? E às vezes Então, isso inclui por exemplo, uma colaboradora dessa forma, ou qualquer pessoa. Quando a gestão ela é bem realizada, bem ajustada, o que acontece é justamente que esse seja mais ou menos o modo operandi. Veja, eu comecei falando isso como um PDI, mas isso se tornou parte da cultura da empresa, que é, negão, tá tudo certo hoje? Tá tudo certo? De boa? Beleza, então hoje eu vou botar uma carguinha. Ah, não, tá não. Cara, vamos diminuir o freio, hoje você não tá bem? Tá, vamos lá. Ou vai acontecer de eu dizer assim, bicho, eu entendo que hoje você tá mal, mas essa demanda aqui é extremamente crítica pra gente. Vamos tentar hoje fazer uma sobrecarga de esforço aí? Vamos. Mas veja, foi algo pontual, foi algo... a exceção da exceção. e aí é o equilíbrio que eu ia falar agora. De você dizer assim, ó, hoje eu estou conseguindo abrir essa para você. Amanhã você vai ter que abrir para mim. Exato. Você não pode passar os 365 dias do ano em um estado de improdutividade, mesmo que você esteja inserido dentro de uma problemática. Você pode ser afastado da empresa. E pode existir essa possibilidade. Mas você, dentro da empresa, você não pode estar em um estado constante de improdutividade. Lógico que a gente também volta a usar uma palavra da moda, né, a romantização, que a gente usou aqui algumas vezes, porque é real. A gente não pode também romantizar a produtividade, achando que a gente vai dar 100% do nosso potencial, da nossa entrega, da nossa força, 100% para os dinheiros. Isso é ilógico, porque ninguém consegue. Ninguém, assim, eu trabalho muito o conceito de, mas para finalizar, assim, uma gestão eficiente, ela passa por uma via de mão dupla. Eu, enquanto pessoa com neurodiversidade, preciso estar aberto a aprender, a entender minhas neurodiversidades e saber lidar com ela. A empresa, por outro lado, precisa entender que o objetivo
estratégico, o planejamento estratégico precisa acompanhar também indicadores e formas de medir o desempenho do seu time. Não só dos neurodiversos, mas dos neurotípicos também. Isso. Isso não... Oi, pode falar. Você não pode, na tentativa de incluir, excluir. Exato. Eu brinco que assim, o seu lugar de fala não pode ser o silêncio do outro. Uhum. Então eu uso isso com frequência e uso para bater mesmo. Assim, olha, não use o seu lugar de fala para silenciar o outro. A sua experiência sobre ela enriquece. Ela fala sobre a sua experiência. Mas o olhar do outro que convive com você também acrescenta. E essas duas visões vão transformar qualquer ambiente. Isso em qualquer aspecto da vida, tá? Então, assim, a forma como eu lido é um desafio lidar comigo enquanto marido. Porque, por exemplo, minha esposa, a frase que eu mais ouço da minha esposa é assim: eu queria que você fosse em casa do jeito que você é lá fora, porque lá fora eu tenho que ser sociável, converso, tal, eu tento que desenvolver negócio, tal, não sei o quê. Em casa eu fico quieto, eu estou no meu canto, tá? E é isso. Minha esposa diz o seguinte: poxa, tu acorda no dia a dia calado, parece que a tua alma não voltou pro corpo, mas quando tu tá num local, por exemplo, numa casa de praia com muita gente, tu acorda rindo, brincando. Eu sei porque o local pede que eu esteja diferente, né? Na minha casa eu consigo ser mais eu, né? E respeitar esse momento meu, né? E olha que eu sou uma merda de manhã, porque se você contar comigo de manhã, nossa, eu odeio pessoas felizes de manhã, me incomoda profundamente. Pessoas felizes de manhã são estressantes, né? Eu tô ligando, quando eu acordo, eu tô ligando. Eu sou muito noturno para produzir, então se botar algum trabalho para mim depois de 10 horas, para mim tá de bom tamanho, eu gosto. Mas aí de manhã eu já ligo no tranco, né? Sou um carro de manhã. Nossa, de manhã eu tomo café, vou melhorando, bom ânimo, aí vou recuperando. Mas veja, é um desafio lidar comigo de dia a dia. Então, como é que eu vou exigir se a pessoa que convive comigo, que me ama, tem dificuldades e eu tenho dificuldade de lidar com ela? Nesse dia a dia, essa dinâmica, se ela é difícil, como é que eu vou exigir que a empresa seja mais acolhedora do que a pessoa que dorme comigo todo dia, sabe? Assim, ou que não tenha dificuldades. Pô, é muito diferente. E outra, a gente tem que entender que na escolha por resultados, né, a gente vai ter que entender também que a empresa precisa pagar suas contas, a empresa precisa atingir suas metas, a empresa precisa fazer o seu negócio girar. E aí você tem um tempo útil para se adequar. Você tem um tempo e o espaço para se adequar. Ser diferente, funcionar de forma diferente, pode ajudar, pode ser um potencializador incrível. Pode ser. E essa palavrinha, ela precisa estar muito clara na sua cabeça que está assistindo. A sua disfunção pode gerar alguma coisa legal no ambiente de trabalho. Não é uma vantagem, né? Uhum. Mas ela pode. Agora, por padrão, eu preciso que você entregue os resultados que a gente acordou junto, né? Eu diria o seguinte, que não é uma vantagem, mas é uma necessidade, porque se eu tenho isso dentro de mim e eu não tenho escolha, eu preciso entender como é que é o meu funcionamento para aprender a lidar com isso e tornar a vivência daquelas pessoas que estão do meu lado menos complexa, digamos assim, para que eles possam me ajudar também a viver dentro dessa complexidade, né? E aí, Diógenes, o que fica, eu acho que de grande lição aqui pelas suas palavras, é que a gente precisa reaprender a viver em sociedade, porque não tem indivíduo sem sociedade, sem coletivo, né? Como você falou. Não tem. Então, se eu tenho que estar inserido em um coletivo que seja para contribuir e não só para
sugar desse coletivo, não só para receber desse coletivo. E quando a gente fala de neurodiversidade, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a gente precisa normalizar as diversas formas neurocognitivas que se tem, seja típicas, atípicas, né? Porque se a gente ficar colocando, ainda desdenhando, sem buscar informação, e aí entra a questão do aprendizado, que eu falei há pouco, Sim, se a gente continuar dentro dessa seara, nós não vamos conseguir sair para lugar nenhum. Que hoje existe o tudo é muito velado. Então a empresa diz, eu sou inclusiva, mas quando você vê, não inclui. Eu sou... É o que a Cíntia falou sobre masking. Ainda tem isso, tem esse mascaramento de ambiente fofo e acolhedor. E aí eu gravei algo que eu vou postar hoje ainda, vou dar um spoiler, mas, por exemplo, cuidado com os ambientes super descolados, as vagas super legais, a empresa que oferece inúmeros benefícios lindos e maravilhosos, que só fazem com que você trabalhe mais e com que você se esgaste mais. Porque aí a empresa finge que te acolhe, você finge que é acolhido, no final você é explorado e quem vai passar um burnoutzinho de vida é você. Né? Eu brinquei com uma pessoa recentemente, que ela falando muitas críticas da empresa, e algumas críticas pertinentes, outras não. E aí eu brinquei com ela e disse, olha, porque ela não queria lidar com os problemas, ela queria que os problemas não existissem. E aí eu disse, olha, a única coisa que eu tenho para você é lhe oferecer um emprego na melhor empresa do mundo. Você quer? Aí ela disse, quero, Gilberto, na melhor empresa do mundo, eu só tenho um pré-requisito. Ela disse, qual é o pré-requisito? Eu disse, ser a melhor funcionária do mundo. Aí ela disse, mas eu não vou conseguir. Hã? É só isso, né? Eu não vou conseguir. Eu digo, pois porque todos nós temos problemas e desafios. Né? E a empresa, a gente tem que tirar também um pouco a empresa desse lugar do opressor, para a gente não ficar nessa briga de opressor e oprimido, para entender que ali há uma troca comercial, onde a empresa me paga o salário e eu também oferto o meu trabalho. Lógico que a gente precisa sim brigar por melhores condições de trabalho, com empresas mais inclusivas, que respeitem mais, mas a gente tem que entender que há um resultado que precisa ser dado. Exato. E aí, meu amigo, eu preciso lhe agradecer, que eu já roubei aqui tempo demais seu tempo é ouro, nosso tempo é ouro. Né? Eu queria lhe agradecer, espero que a gente possa bater mais papo sobre gestão, sobre liderança, sobre negócio, neurodiversidade. Espero que você tenha gostado aí de participar aqui do Papo Para mim é um prazer, assim, espero que a gente se comunique mais, principalmente sobre esses temas, o que precisar sobre inovação, gestão ágil, eu estou à disposição. Eu brinco que até para ser corno a gente precisa de outra pessoa, né? Então, nessa equação, inclusive, são 3, no mínimo 3. Então, que a gente faça essa parceria crescer, que esse seja o primeiro encontro nosso, de muito conteúdo pela frente. Sim. E quem me quiser tirar dúvidas, pode mandar mensagem, respondo sem problema nenhum. Perfeito. E estou aqui aberto também para suas sugestões, suas críticas, participar de outros momentos como esse e outras situações que a gente possa vir. Vamos junto. Muito obrigado, meu amigo, por sua disponibilidade. Vai ficar gravado essa live já agora de imediato, na íntegra, né, com qualquer possível falha ou não, vai ficar gravado. Então, quem não assistiu ao vivo pode assistir depois. A Cíntia até pediu, vou ter que sair, deixa gravado. A Cíntia, que eu fiz uma live com ela, foi também muito proveitosa. E aí, meu amigo, muito obrigado. Quando estiver aqui na terrinha, ligue para mim, para que a gente possa comer um cuscuz com rabada, tomar um cafezinho. Eita. Lá naquele restaurante que tem do lado do viaduto. Sim, do Bigode. Exatamente ali. Exatamente, bar do bode. É exatamente ir ali comer um cuscuz. Esse é o certo. Vamos embora. Não deixe de vir à terrinha não, viu? Meu amigo, olha, um forte abraço. Valeu, boa noite. Forte abraço mesmo.